Bem-vindos ao Relatos Noturnos, onde as histórias mais sombrias ganham vida sob a luz da lua. Prepare-se para entrar em um mundo onde o real e o sobrenatural se encontram, desafiando a sanidade e testando sua coragem. Ajuste o volume, apague as luzes e mergulhe em mais um relato que fará sua espinha gelar. Quando aceitei o trabalho como professora em um vilarejo isolado, imaginei que seria o recomeço tranquilo que eu tanto buscava. O lugar era pequeno, com casas antigas de pedra, e parecia estar preso em outra época. Os moradores eram reservados, muitos deles me observando de longe enquanto eu atravessava as ruas estreitas. Pareciam desconfiados de minha presença, como se eu fosse um intruso em um mundo que preferiam manter escondido. Minha casa ficava na borda do vilarejo, perto de uma floresta densa e quase impenetrável. Durante o dia, as árvores pareciam inofensivas, mas à noite elas assumiam um tom sinistro, com sombras que se alongavam e dançavam sob a luz da lua. Uma das primeiras coisas que notei foi a presença constante de corvos. Eles pousavam nos galhos das árvores, nos telhados das casas e sempre pareciam observar. Na primeira noite, enquanto desfazia minhas malas, ouvi o grasnar de um corvo tão alto que parecia vir de dentro da casa. Corri para a janela, mas só vi um único pássaro empoleirado no portão da frente, me encarando. Senti um arrepio, mas ignorei, acreditando que era apenas o cansaço da viagem. Estava ansiosa para começar meu trabalho, embora algo no ar parecesse me avisar que eu deveria ir embora enquanto ainda era possível. Os primeiros dias na escola foram estranhamente silenciosos. As crianças eram tímidas, quase apáticas, e evitavam me olhar nos olhos. A diretora, uma mulher idosa de aparência severa, me disse que eu deveria manter minha interação com os moradores ao mínimo. Aqui somos muito protetores com nossa comunidade, disse ela, seu tom mais ameaçador do que tranquilizador. Naquela mesma tarde, enquanto corrigia trabalhos, encontrei um bilhete anônimo dobrado dentro de um dos cadernos. A caligrafia era irregular e parecia ter sido escrita às pressas. Não vá à floresta após o anoitecer, eles estão lá. Fiquei intrigada, mas também cética. Talvez fosse uma brincadeira de algum aluno tentando me assustar. Ainda assim, quando caminhei para casa naquela noite, não pude deixar de sentir que alguém ou algo estava me observando. O grasnar dos corvos parecia mais alto do que o normal, como se ecoasse dentro da minha cabeça. Ao chegar em casa, encontrei outro bilhete, desta vez pregado na porta. Ele dizia: "Você está sendo observada. Saia enquanto pode." Comecei a sentir que havia mais naquele vilarejo do que os moradores estavam dispostos a revelar. Na manhã seguinte, decidi explorar a floresta próxima à minha casa, na esperança de encontrar alguma explicação para os bilhetes. Levei um caderno comigo, pensando em anotar o que visse. A caminhada começou tranquila, com a luz do sol iluminando as folhas verdes, mas à medida que avançava, a atmosfera mudou. O ar ficou mais frio, e a luz do sol parecia desaparecer, mesmo que ainda fosse cedo. Foi quando o vi. Um corvo, maior do que qualquer outro que já tinha visto, empoleirado em um galho baixo. Seus olhos eram vermelhos, brilhantes como brasas, e ele me encarava com uma intensidade desconcertante. De repente, ele grasnou e abriu suas asas, voando para dentro da floresta. Algo em mim me dizia para segui-lo, mesmo contra o meu bom senso. Caminhei por cerca de 20 minutos, seguindo o som de suas asas batendo e seus grasnados. Ele finalmente parou em uma clareira, onde encontrei algo que me fez gelar. No centro da clareira, havia um círculo de pedras, e dentro dele pequenos objetos pendurados em galhos, fitas vermelhas, bonecas de palha e o que parecia ser uma velha máscara feita de couro. Tudo parecia feito à mão, mas o que mais me assustou foi uma inscrição na pedra central. "Aqui eles vêm buscar os pequenos."
Voltei ao vilarejo, confusa e com uma sensação crescente de perigo. No entanto, decidi não contar a ninguém o que havia encontrado na floresta. Estava ciente de que os moradores já me viam como uma estranha e não queria arriscar ser expulsa ou ignorada. Na escola, comecei a notar padrões inquietantes entre os alunos. Muitos deles evitavam falar sobre suas famílias e alguns tinham olheiras profundas, como se não dormissem bem há semanas. Um menino, em particular, parecia especialmente perturbado. Ele nunca participava das atividades e frequentemente olhava para a janela, como se esperasse algo lá fora. Finalmente, decidi perguntar à diretora se havia algo acontecendo. Ela suspirou profundamente antes de responder. Este vilarejo tem suas lendas, mas são apenas isso, lendas. Não deixe que elas distraiam você do seu trabalho. Eu queria acreditar que era apenas superstição, mas comecei a investigar por conta própria e descobri algo perturbador. Várias crianças tinham desaparecido ao longo dos anos, sempre durante o outono, e nenhuma delas jamais foi encontrada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas o quadro que formavam era aterrorizante. Depois de descobrir sobre os desaparecimentos, não consegui dormir naquela noite. O silêncio ao redor da casa era interrompido apenas pelos grasnados ocasionais de corvos, que pareciam se reunir cada vez em maior número. Minha mente não parava de revisitar a inscrição na clareira e as histórias não contadas pelas crianças da escola. Na manhã seguinte, ao sair de casa, encontrei mais um bilhete pregado na porta. Era diferente dos outros. O papel estava manchado de algo escuro que parecia sangue seco. As palavras eram claras. Você foi longe demais. Saia da floresta antes que eles te vejam. Aterrorizada, corri até a escola, mas a atmosfera lá era igualmente inquietante. O menino, de olhar perturbado, me entregou um desenho enquanto os outros alunos observavam em silêncio. No papel, havia a figura de um corvo gigante com olhos vermelhos, cercado por crianças de mãos dadas ao redor de um círculo. Eles cantam para ele à noite. O menino sussurrou antes de voltar para seu lugar, sem dizer mais nada. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mas sentia que cada passo me levava mais fundo em algo que não deveria ser desvendado. Naquela noite, decidi voltar à floresta. Algo dentro de mim dizia que eu precisava confrontar o que estivesse acontecendo, como se uma força invisível me puxasse para aquele lugar. Levei uma lanterna e um gravador, pensando em documentar qualquer coisa que pudesse encontrar. Ao chegar à clareira, tudo parecia mais ameaçador do que antes. As pedras do círculo estavam cobertas de símbolos desenhados com um material que parecia fresco e orgânico. As bonecas de palha agora estavam penduradas em cordas, como se fossem partes de um ritual recém-realizado. De repente, ouvi o som de passos suaves ao meu redor. A luz da lanterna revelou dezenas de corvos empoleirados nas árvores, todos olhando diretamente para mim. Foi então que percebi. Eles não estavam apenas observando. Eles pareciam esperar. O grande corvo que eu tinha visto antes surgiu de repente, pousando no centro do círculo. Ele abriu suas asas e o ar ao meu redor ficou pesado, quase impossível de respirar. Era como se a presença dele estivesse drenando a energia do lugar. E a minha. Antes que eu pudesse fugir, ouvi vozes ao meu redor. Não eram crianças, mas adultos, cantando em uníssono uma melodia estranha e hipnotizante. Quando olhei para trás, vi figuras saindo da escuridão. Eram os moradores do vilarejo, carregando velas e murmurando palavras que eu não entendia. Eles se reuniram ao redor do círculo, ignorando completamente a minha presença. O corvo gigante grasnou e os moradores começaram a entoar um cântico mais alto. De repente, uma criança foi trazida para o centro e meu coração quase parou quando percebi que era o menino da escola, o mesmo que havia me dado o desenho. Minha mente gritava para que eu intervisse, mas meu corpo parecia paralisado.
o corvo abriu seu bico e um som horrível ecoou, algo que parecia estar me despedaçando por dentro. Foi então que compreendi. Aquele não era apenas um pássaro, ele era algo muito mais antigo, algo que aqueles moradores adoravam há gerações. Com todas as forças que consegui reunir, dei um passo para trás, tentando escapar sem ser notada. Mas o corvo virou sua cabeça para mim, seus olhos vermelhos queimando como brasas. O canto dos moradores cessou, e o silêncio foi mais assustador do que qualquer som que eu já tivesse ouvido. Então, ele grasnou novamente e senti algo dentro de mim quebrar. Minha visão escureceu por um momento, e quando voltei a mim, estava cercada pelos moradores. A diretora da escola estava entre eles, segurando uma vela e olhando diretamente nos meus olhos. "Você viu demais. Não deveria estar aqui", ela disse, sua voz fria como gelo. Antes que pudessem fazer algo, corri na direção da floresta, tropeçando nas raízes e cortando meus braços nos galhos. Atrás de mim, ouvia o bater das asas do corvo e os gritos distantes dos moradores. O caminho parecia não ter fim, como se eu estivesse presa em um pesadelo sem saída. Não sei como, mas consegui sair da floresta. Quando cheguei à estrada, desabei no chão sem fôlego e em estado de choque. O silêncio ao meu redor era absoluto, como se o mundo tivesse parado. Levantei-me com dificuldade e segui até o vilarejo, mas ao chegar lá, encontrei apenas ruínas. As casas estavam vazias, cobertas de poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse vivido ali por décadas. Não havia sinal dos moradores, das crianças ou da escola. Meu coração disparou quando percebi que tudo o que eu havia vivenciado parecia ter acontecido em um lugar que agora não existia mais. Desde então, tenho pesadelos constantes. Ouço os grasnados daquele corvo nas noites mais silenciosas e sinto que ainda estou sendo observada. Não sei o que realmente aconteceu naquela floresta, mas uma coisa é certa: algo antigo e terrível habita aquele lugar. E ele não esquece aqueles que se atrevem a invadir seu território. Se você ouvir o som de um corvo à noite, olhe 2 vezes antes de seguir em frente. Pode ser apenas um pássaro, ou algo muito mais sombrio. E assim termina mais um relato sombrio. Mas a pergunta permanece: o que realmente aconteceu naquele vilarejo? Será que forças antigas ainda espreitam em florestas esquecidas pelo tempo? Se você gostou deste relato, não se esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal Relatos Noturnos e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe este mistério com seus amigos e desafie-os a ouvir esta história no escuro. Tem um relato assustador ou misterioso para compartilhar? Envie sua história para relatosnoturnos33@gmail.com e quem sabe ela não aparece aqui no canal. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem para voltar.